Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, muitas informações do Corinthians. Venham falar sobre o Michael, né? Se está negociando, se não está. Venham falar sobre o Cuejá, né? O Cuejá que já está negociando com o Corinthians, né? E as negociações estão em andamento. E venham falar sobre o Matias Rojas, né? Trazer informações aí. Matias Rojas, que ontem eu já havia falado que é um desejo do jogador jogar no Corinthians, né? Começando a falar sobre Michael. É o Michael que é um desejo antigo do Corinthians aí, né? Toda janela surge alguma coisa sobre o Michael. E dessa vez, até o momento, no exato momento, é especulação, certo? Até o momento não tem nenhuma negociação iniciada, né? Sabemos que o Michael é um sonho antigo do Corinthians, então toda janela, o Corinthians querendo ele ou não, como realmente já quis em outras ocasiões, mas querendo ou não, vai haver especulações sobre o Michael, né? Porque é um jogador que interessa o Corinthians, né? Apesar de que a característica dele não seja a principal opção do elenco, né? A característica de jogador que o Corinthians quer está mais favorável ao Rojas, né? Que é o meio armador, mas o Michael é um jogador que sempre interessou o Corinthians desde a época de Goiás, né? Quando ele foi para o Flamengo e o Palmeiras, e o próprio Flamengo na época entrou forte e o Corinthians corria por fora, sem dinheiro, né? E não teve aí êxito na contratação do Michael. Então, Michael, até o momento, especulação e também não é a posição que o Corinthians tem como prioridade para trazer neste momento. Vou falar sobre o Cuejá, né? O Cuejá que surgiu com muita força desde ontem, né? Ontem de tarde, quando o Samir Carvalho, informação é dele, disse que ele estava negociando com o Corinthians, né? O Corinthians que quer ir mais um volante, até porque o Paulinho se lesionou, até porque o Queiroz foi embora, o Rony, a gente sabe que não é lá essas coisas. Apesar de já ter corintiano aí dizendo que ele é o Kroos, né? Após ter feito um jogo bom, que foi o último jogo, enfim. Cada um com sua opinião. Por isso o Corinthians também quer um volante. E o Cuejá seria uma grande opção. O Cuejá é um grande jogador. Né? Na época de Flamengo, por exemplo, ele carregava o time naquela época. Eu lembro bem. Tá com 30 anos, né? Assim, tá ali no limite do tipo de idade assim que eu aceitaria no Corinthians. No limite mesmo. Eu até traria um jogador mais jovem, né? Até minha prioridade seria um jogador mais jovem. Mas se vir o Cuejá, dependendo quanto o Corinthians pagar aí, eu acho que vale a pena trazer sim. Né? O Cuejá que é um volante, é um primeiro volante marcador, mas tem muita qualidade para sair jogando, tá? Então, eu acho que ele junto com o Fausto Vera, ele daria uma qualidade tão grande esse meio campo, né? Ele, Fausto Vera, Renato Augusto, Matias Rojas, que eu vou falar daqui a pouco, né? Possivelmente. Enfim, claro que são jogadores que têm características é, em certo ponto parecidas, né? O Cuellar tem essa qualidade de passe também, o Renato, né? O próprio Matias Rojas e o Fausto Vera talvez ficaria muito lento, mas enfim, são grandes jogadores que realmente faz sentido você ter no elenco. E o Cuejá, né? Igual eu falei, vai ter seus 30 anos aí, tá no limite de idade que eu traria para o Corinthians devido aos problemas que a gente enfrentou nos últimos anos em relação à idade de jogadores, em relação à falta de intensidade, em relação à falta de gás dos jogadores, mas eu traria aí o Cuejá também. E agora, por último, vamos falar sobre Matias Rojas. O Matias Rojas que é um cara que já foi até oferecido ao Corinthians, essa diretoria atual, inclusive, não quis na época. É um jogador paraguaio, de 27 anos, canhoto, sabe fazer a direita ali, cortando para dentro, como o Adson faz. E também faz a do Renato, como um armador, um articulador. E é o tipo de jogador que o Corinthians quer, né? Que é um jogador que tem uma idade legal ainda, 27 anos. É um jogador que tem intensidade, tem velocidade e tem a característica do Renato, né? Que é a característica de qualificar o passe, de colocar o atacante na cara do gol, de realmente articular jogadas e cadenciar. Então, o Renato já tem 35 anos, a gente sabe que vira e mexe se lesiona. Então, ter o Matias Rojas, não só para jogar
para substituir o Renato, mas também para jogar ao lado dele, tendo essa possibilidade aí na posição do Adson, que hoje o Adson ocupa ali pela direita, né? E é um jogador alto, tá? Para a posição dele, né? Ele é um jogador até alto, 1,86 m de altura também. O Matias Rojas, e tem muita imposição física, né? Além da qualidade técnica, ele é um cara que ele tem muita imposição física, pode ajudar muito na marcação pressão, na intensidade, enfim. E a situação do Matias Rojas é o seguinte: ele aceitou a proposta do Corinthians, né? Ele aceitou a proposta do Corinthians, inclusive vou dizer o valor do salário do Matias Rojas, né? E o salário que ele aceitou, o salário que o Corinthians ofereceu é de 900 mil reais por mês. Mas isso daí já é incluso luvas, incluso bonificações, tudo diluído no contrato. Ele vai receber cerca de 900 mil reais por mês. Então aí o Rojas, não vou dizer que é jogador do Corinthians porque não assinou, mas segundo o Sami Carvalho, o Rojas aceitou a proposta do Corinthians e está aí praticamente fechado com o Corinthians. Não dá para dizer que está fechado, mas já aceitou a proposta, não assinou ainda, mas está tudo apalavrado, né? Então Matias Rojas deve ser o jogador do Corinthians a partir da janela de julho, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu tenho uma dúvida agora aqui, que eu não posso esclarecer para vocês porque eu ainda tenho ela. Eu não sei se ele vem antes, né? Se ele já vem agora, ou se tem que esperar a janela. Se tem que esperar o fim da janela, não sei muito bem como é que funciona essa janela para times sul-americanos, né? Só sei que pelo Libertadores, por exemplo, ele só vai poder jogar só depois das oitavas de final. Se o Corinthians passar, porque a situação não é das melhores, né? Mas ele só poderia jogar nas oitavas de finais, porque ele está inscrito pelo Racing, né? Que é o grupo onde tem o Flamengo, o Alcas, né? Enfim, eu assisti até o último jogo, ele jogou contra o Flamengo, eu vi que realmente é um cara raçudo. Igual eu falei, eu não observei tanta qualidade técnica dele, porque até então eu não via ele como um jogador que o Corinthians iria contratar, né? Mas assistindo o jogo, no geral, eu lembro, me recordo bem, que ele é um cara muito raçudo, que é um cara muito intenso, que disputa cada jogada. Enfim, deixe nos comentários o que você achou sobre a negociação com o Rojas, né? Se você está aí feliz com o acerto dele, está praticamente acertado, já aceitou o contrato, falta assinar. E se você está aí triste, talvez porque o Michael não está negociando ainda, e também dê sua opinião sobre o Cuejá. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like e vai Corinthians!